Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e cada um de vocês pelo desempenho do canal. Você tem assistido, você tem compartilhado, você tem dado like e faça comentário mesmo lá no vídeo. Um aleluia, um glória a Deus, Deus é fiel, que você achar que convém, porque o alvo é nós espalhar esta palavra que vai vir hoje. Por isso que eu lhe peço que assista até o final. É uma palavra poderosa, porque eu costumo dizer que nós somos o carteiro que traz a notícia do céu. Então, o carteiro, ele traz a notícia que você quer ouvir e ele traz a notícia que você não quer ouvir. Mas ela tem que ser entregue, não é verdade? Então, nesse dia de hoje, eu quero trazer uma palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 15. E tomou o Senhor Deus, preste atenção, o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas, preste atenção, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então está aqui Deus fazendo o homem, porque Deus disse: haja luz, houve. Deus disse: haja expansão, houve. Mas o homem Deus fez a sua própria mão. Agora Deus está pegando aqui a sua criação, ele o fez, colocando num paraíso, num jardim que tinha tudo, colocando ele para trabalhar, colocando ele também para o guardar o jardim. Aí disse a ele: olha, tu pode desfrutar de tudo que tem aqui, tu só não pode comer aquele fruto. Tu não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso que você não pode comer. Então aqui ele deu a terra, porque Deus, a Bíblia diz que ele deu a terra aos homens. Ele não deu a terra para os homens destruir. Ele deu a terra para o homem desfrutar dela e cuidar, lavrando ela, cuidando ela, protegendo. Ele não deu a terra aos homens para que os homens viessem destruir a terra, de maneira alguma. Aí está aqui Deus colocando o homem no jardim, onde ele tinha liberdade de fazer tudo, ele tinha liberdade de desfrutar de tudo que tinha ali. Mas ele só não poderia comer do fruto daquela árvore. Quantas pessoas no dia de hoje, elas nascem no bem, elas crescem no bem, mas depois elas têm que conhecer o mal, porque não se satisfaz só em conhecer o bem. Mas isso não é da agora. Aquele filho pródigo, ele na casa do pai dele, ele tinha tudo. Ele era uma benção, lá não faltava nada para ele, mas ele teve que sair, teve que desperdiçar tudo que ele tinha para ir passar fome, para ir passar toda necessidade que o homem não possa imaginar. Então está aqui Deus colocando o primeiro homem em um lugar e dizendo o sim para ele e o não. Então a maior dificuldade que o ser humano, que essa criação de Deus que mais ele ama, porque Deus ele ama o homem. Ele diz lá em Sofonia, capítulo de número 3, versículo 17, ele diz que ele é satisfeito com esse amor, ele não precisa de outro amor. Então Deus ele ama você.
Deus, Ele ama você, em qualquer situação que você venha estar, Ele ama você, por isso que Ele escolhe o homem destrói tudo, desperdiça tudo, quando fica no fundo do poço, o Espírito Santo vai lá e toca no coração e diz, eu te ajudo, aí Deus pega, levanta ele e coloca em lugar de honra, Ele fez isso toda a história, o nosso Deus, porque Ele ama, o homem se destrói sozinho, mas não é porque Deus queira não, Deus queria que o homem não fizesse aquilo, mas Ele deixou o homem livre-ato, então o problema da criação de Deus é aceitar o não, e quando você aceita o não, Deus coloca você no sim. Quando você não aceita o não de Deus, Ele jamais vai colocar você no sim. Aí então Ele deu o não para o primeiro homem. Mas eu quero apresentar um homem manso, humilde, cheio do poder de Deus, um homem preparado, um homem estudado, o homem tinha várias formações. Diz a história que entre línguas e dialetos Moisés tinha mais de 70. Diz a história, não na Bíblia. Moisés estudou nos melhores colégios. E agora Moisés está sendo enviado por Deus para ir uma missão que parecia impossível, uma missão que aos olhos dos homens era impossível, mas para Deus não. Igual essa situação que você está vivendo, a situação que você acha que é impossível, que não tem saída, para você sim é impossível, para mim pode ser impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível, porque Ele pode tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Moisés bota dificuldade, ele coloca dificuldade porque ele achava que ele era pesado em língua, ele não falava bem, ele não tinha muita facilidade para pronunciar. Deus diz a Moisés, eu enviarei Arão teu irmão com você, Arão falará, mas tu terás o meu poder. Moisés era cheio do poder de Deus, mas aí Moisés foi, executou a missão, e quando vem com aquela multidão medonha, Deus foi coluna de nuvem durante o dia para livrar o povo do calor, Ele foi coluna de fogo à noite para aquecer o povo, para não morrer de frio. Deus fez chover cordonize, Deus fez chover maná do céu, Deus fez de tudo com aquele povo, mas havia uns murmuradores ali. Eles o atribularam Moisés, dizendo a Moisés, era melhor comer o pepino de lá, tu trouxesse nós para morrer por aqui, nem ser enterrado, porque murmurador é um negócio sério. E aí Moisés deixou muita gente, ele ficou atribulado. Aí Deus disse a ele, Moisés, fala a rocha. Mas Moisés tacou a vara na rocha, ele bateu, ele feriu a rocha. Só por causa disso Deus disse não para ele. Diz, Moisés, você não entra mais na terra prometida. Então Deus já tinha prometido a Moisés que ele ia levar aquele povo até lá. Agora Deus diz não para o homem manso, para um homem fiel a Deus, para um homem que dava a vida dele por aquelas pessoas. Teve uma hora que ele disse a Deus, Deus, se é do Senhor destruir esse povo, se é do Senhor destruir esse povo, Deus, o Senhor me mate. Moisés queria morrer por aquele povo. Os rebeldes, quando a terra se abriu, que engoliu eles, quando a terra se abriu, que engoliu aquele povo, onde tinha Corá, Datã, Abirão, aquele povo ali que era o mesmo, vivia de rebeldia. Mas Moisés, olhando eles lá, que o buraco abriu, engoliu eles, dizia, deixa eu acreditar que há alguma chance para eles. Ele pedia a Deus para se enganar. Moisés queria se enganar, porque ele sabia que não havia chance para aqueles homens. Então Deus disse o não para ele.
Deus disse outro não para o segundo coração dele. Deus traz um jovem com o coração inclinado para ser adorador. Um jovem valente, um jovem de gentil presença, um jovem que sabia tanger, que sabia tocar, um jovem que era um verdadeiro adorador de Deus, chamado Davi. Você vê que Deus tirou ele lá de trás da malhada, do rebanho, para fazer rei. Era um homem segundo o coração dele. Deus olha do céu para a terra e vê um homem segundo o coração dele. Aí Deus vai, enche Davi de glória. Davi foi um homem abençoado. A maior luta da história do exército foi aquela entre Davi e Golias. Parecia uma piada, o jovem daquele com a sundazinha, com as pedrinhas no alforje. E aí rodando aquela sonda na mão parecia uma piada, mas é porque o gigante não sabia que aquela pedra não ia sair guiada por Davi, ia sair guiada com a força do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, o Espírito Santo está nessa batalha, Deus está nesta batalha com você. Você não está sozinho, não está sozinha nesta batalha, Deus está com você. Você vê que quando ele era coluna de fogo, coluna de nuvem, quando ele disse a Moisés, Moisés ordena ao povo que marche. Quando o mar se abriu, o exército pensou, a coluna de fogo saiu da frente e se meteu na parte de trás, entre o exército do inimigo e o povo de Deus. Então aprende uma coisa contigo, entre esta tua luta e você, Deus está. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus disse não para Moisés, não entrará na terra prometida. Moisés, louvado seja Deus, então Moisés, ele não entrou. Davi, Deus disse não para Davi. Aquele homem que derrotou o gigante Golias, ele disse, não desfaleça o coração que o teu servo irá pelejar. Então Davi pegou, atirou com aquela funda, aquela pedra onde cravou na testa daquele gigante, ele morreu. Mas Davi errou. Deus disse não para ele, diz, não afastarei a espada da tua casa por causa do teu pecado. Então a espada permaneceu na casa de Davi, o seu próprio, louvado seja Deus, porque Deus sempre deu vitória a Davi, porque Davi caiu nas mãos de Deus. Davi foi o homem que teve o privilégio de escolher entre 3 lutas qual é a que ele queria. Ele escolheu cair na mão de Deus porque é rico em misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é rico em misericórdia. Mas Deus disse não para ele. Agora vem outro homem na Bíblia, um homem onde o próprio inimigo, Deus pergunta a ele, tu vem de onde? Ele disse, eu venho de rodear a terra, eu venho de passear por ela. Ele disse, então tu viste o meu servo Jó, homem reto, homem fiel, homem que se desvia do mal. Ele disse, eu vi sim também. Tu enche ele de coisa, tu enche ele de boa vida, tu enche ele de bem, por isso que ele te adora. Agora quer ver? Tira o que ele tem para ver se ele te adora. Então Satanás o acusou a Jó perante Deus, que Jó só adorava a Deus porque Deus dava as coisas para ele. A mesma coisa é com você, a mesma coisa é comigo. O inimigo ele o acusa. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é tudo. Mas o inimigo não, ele tem que pedir você para ser provado e Deus tem que dar para que ele veja, porque ele não sabe se não for provado. Veja a acusação que ele levou, imagine como foi para Deus, com o amor que ele tem pelo homem, aceitar que o Satanás fizesse aquilo com Jó, porque tirou tudo dele, tirou os filhos tudinho. Mas mesmo assim Jó não blasfemava. Ele foi e disse, o homem perde tudo, mas dá tudo por sua vida, tocar na saúde. Deus permitiu, mas disse, não tire a vida de Jó. Então Jó sofreu muito.
Jó só tinha um caco de teia para se rasgar, se coçar na cinza. A Bíblia diz que Jó só ficou com a pele dos dentes, o resto ele perdeu tudo. E quando ele estava naquela situação, chegou alguém que era sua esposa, ainda tinha dúvida que ele era crente. Aí vai dizer, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele ainda continuou até falando como crente, diz, tu fala como uma louca, não chamou ela de louca. Diz, nós recebemos o bem e agora não queremos receber o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas Jó tinha 2 patrimônios que você tem que ter, que eu tenho que ter. Se você tiver esses patrimônios, ele vai quebrar a cara, ele vai rasgar a boca nessa luta que você se encontra. Ele vai rasgar a boca nessa luta que você está passando, porque ele destruiu tudo de Jó. Mas quando ele bateu em 2 patrimônios que Jó tinha, na fidelidade a Deus e na confiança, ele quebrou a cara. Porque a fidelidade e a confiança que Jó tinha em Deus, então ele jamais blasfemava, jamais murmurava. Então fidelidade, quem é fiel a Deus confia nele. Quem confia em Deus é fiel a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Deus vai lhe dar vitória, porque a confiança que você tem em Deus e a fidelidade vai barrar essa luta. Então quando chegou no patrimônio da confiança e da fé, ele rasgou a boca. Mas Deus disse não para Jó. Deus disse, não falarei contigo até que a prova não acabe. Então Deus continuou em silêncio para Jó, mas Deus deu vitória a Jó. Porque a confiança e a fidelidade que Jó tinha, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra, ou seja, a favor dele. Mas teve outro homem da Bíblia que Deus disse não para ele. Este homem se chama Gedeão. Gedeão estava malhando trigo no lagar, ou seja, era época de trigo, não de uva. Mas ele estava no lagar para desviar o inimigo que vinha tomar o trigo deles. Então ele levava para o lagar e lá ele começava a preparar o trigo para dar de comer sua família. Mas o homem estava abatido, o homem estava triste, o homem estava reclamando, só perguntando, cadê o Deus daquilo que Deus fazia, tinha feito no passado, das histórias. Aí de repente o anjo apareceu e disse, vai na tua força. Ele disse, quem sou eu? Sou o menor homem da minha família, sou da família mais pobre. Como que eu vou fazer isso? Ele disse, eu sou contigo, te levanta. Então Gedeão ajeitou um exército tremendo. Deus olhou de lá e disse, não, Gedeão, não vou te dar vitória com esse exército. Então anuncia que covarde e medroso volte. Quando Gedeão anunciou que covarde e medroso voltasse, voltou uma turma medonha. Mas aí Deus disse não de novo, Gedeão, ainda é muita gente, leva esse povo e bota para beber água. Aquele que beber a água assim, tirando com a conchinha da mão, olhando do lado, olhando para o outro, este povo tu separa. Chegava uns, olhava para um lado, para outro, tirava uma conchinha d'água, botava na boca e olhava, e Deus alistando de lá, dizendo, esse é meu soldado. Esse é vigilante, esse está preparado. E aí quando termina a escolha, quem conhece o texto sabe, 300 homens. Agora Gedeão, olha o que eu vou fazer com 300 homens. Ele diz, Gedeão, mas com esses homens aí é que eu vou te dar a vitória. Mas Gedeão, tu não vai usar a espada, piorou. Porque então Gedeão poderia imaginar que Deus ia ungir aqueles homens a espada,
que eles iam sair matando tudo. Ele disse: não, Gedeão, essa guerra é diferente, essa guerra vai ser de boca. Você sabe o que é a guerra de boca? A guerra de boca é a boca no pó, a guerra de boca é no gogó, é você sofrendo e dando glória a Deus, é você sofrendo e dando aleluia, é você sofrendo e louvando a Deus e dizendo: eu vou ter vitória. Não é revidando, não é com espada, não é com nada, é no gogó. Disse: eu vou dar a vitória. Agora lá vai os amparados de guerra de Gedeão. Quem conhece o texto sabe que Deus mandou ele pegar os cantos e pegar umas tochas de fogo. Imagine 3 colunas de 100 soldados, parecia uma piada, para vencer o exército daquele e sair no meio ali, vamos dizer, na escuridão, fogo, 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 falando espada de Gedeão, fogo, fogo, espada de Gedeão, e não tinha nada de espada ali no meio, era só a tocha de fogo e o canto. Aquele povo se assombraram no meio do mundo. Ei, Deus pega o inimigo é no assombro. Deus gosta de assombrar, viu? É na psicologia, é no assombro. Então aquele povo se apavoraram e ganharam o mundo na carreira. Não começaram foi a se matar uns aos outros, porque havia uma história que eles contavam, que ia ter uma época que aqueles que eles tinham matado voltariam para buscar, e aí eles pensavam que era aquele: ei, a vitória tua está na mão de Deus. Deus é quem sabe como te dar a vitória. Tu acha a coisa impossível, nem a causa impossível, mas para Deus é rapidinho. Gedeão venceu o maior exército da época em poder. Gedeão venceu com 300 homens, mas tu viu quantos não ele recebeu? Oh glória! Ele aceitou o não de Deus para poder receber o sim. Deus disse: não vai com esse tanto de exército, não vai com esse outro tanto, tu só vai com 300, agora é com 300 que eu vou te dar a vitória. Deus disse não para o seu filho, o homem que se fez Deus, Deus se fez, Deus disse não para ele disse: não apartarei de ti o cálice. Deus virou as costas para o seu filho. O Filho de Deus não fez nada para estar pregado naquela cruz. Ele fez por causa de você e por causa de mim. Quando ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Porque o Pai virava de costa. O Pai estava de costa para ele, porque tanta transgressão estava sobre o filho que o pai não poderia estar olhando, porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Então Jesus estava sobre ele ali todo o seu pecado. Todo o meu pecado, toda transgressão chega a escureceu tudo, estava sob o Filho de Deus, e ele fez isso por causa de você e por causa de mim. Então Deus disse não para ele. Deus disse não para o maior implantador de igreja do Novo Testamento, chamado Paulo. Ele era Saulo de Tarso, e aí perseguia a igreja. Jesus derrubou ele do cavalo, porque Jesus gosta de derrubar do cavalo. Jesus gosta. Quando Jesus derrubou ele do cavalo, glória a Deus. E aí quando ele caía assombrado, cego, dizia: quem és tu? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então ele não disse: por que estás perseguindo o ministério A? Por que estás perseguindo o ministério B? Não, ele disse: por que me persegue? Porque a igreja é de Jesus. Perseguiu a igreja, persegue Jesus. Então Jesus derrubou ele do cavalo. Ele já tinha uma escama na cara que não conseguia enxergar. Ele saiu guiado por alguém, um homem feroz como era, agora saía guiado por alguém para ir lá para um lugar e ficar, onde Deus mandaria, depois de 3 dias de oração e jejum, mandaria um homem chamado Ananias, orar nele e ele ser curado. Louvado seja Deus. Mas aquele homem, ele tinha muitas enfermidades, ele tinha um espinho na carne, que ele orou muito, ele foi até arrebatado ao 3º céu,
E lá ele viu coisas inefáveis, mas Deus disse não para ele: não vou afastar o espinho da tua carne, mas a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa. Então o apóstolo Paulo voltou, e quando alguém perguntava a ele: aí, cadê teu Deus? Teu Deus curou tu, teu Deus libertou você? Ele disse não, ele disse que a graça dele bastava. Só tem uma coisa: quanto mais eu sofro, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida. Eu não sei se você entendeu, eu vou desenrolar o rolo. Não sei se você entendeu. Ei, tu pode estar sofrendo isso, mas tu tem a graça de Deus. Tu pode estar passando, as coisas podem não estar como tu queria que tivesse, mas tu tem a graça de Deus. É no sofrimento, é no sofrimento que o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua vida, e vai se aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então o não para o apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja, foi substituído o espinho na carne pelo poder de Deus. A Bíblia diz que até os aventais de Paulo, os lenços, as coisas, tinham o poder de Deus. E alguém chegava para ele e dizia: Paulo, explica como é que é lá. Ele disse: rapaz, eu vi coisas inefáveis. O que é inefável, Paulo? Coisas que o homem não entende, coisas que o homem não pode nem dialogar, porque é assim que é lá. Ei, a dificuldade que você passa aqui hoje, as lutas que você passa aqui hoje, um dia isso vai cessar, porque isso não é história, não. O Filho de Deus, ele foi, e ele vai voltar para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Então aceite o não de Deus. Você aceitando o não de Deus, ele vai colocar você no sim. Ele vai colocar você no sim, porque você aceitou o não. A maior dificuldade do homem lutar é com o não. Tudo ele quer receber o sim. Mas depois do não, é que você pode receber o sim. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E peço a você, compartilhe esta palavra, compartilhe ela, envie ela para os seus amigos, e não desista, continue, porque você vai ter vitória no nome de Jesus Cristo.